Quando você entende por que você faz as coisas que faz, você pode fortalecer as suas virtudes e trabalhar nos seus defeitos, nos seus vícios e fraquezas. Preste atenção. Quando você entende por que faz as coisas que faz, você pode fortalecer as suas virtudes, as suas qualidades. Você pode aprender a se dar valor. E também, com respeito aos seus defeitos, fraquezas, deficiências, você pode trabalhar para, se não eliminá-las, pelo menos trabalhar para que elas não te prejudiquem tanto. Vamos entender a palavra de Deus com respeito a isso. Lá no livro de Provérbios, capítulo 14, há 2 provérbios que remetem a isso. Primeiro, eu quero falar o versículo 10, o Provérbios 14, 10. Ele diz assim: o coração conhece a sua própria amargura. O coração conhece a sua própria amargura, ou seja, quando você está triste, quando você está sobrecarregado, estressado, amargurado, ou seja, carregando um fardo na sua alma, se você olhar para dentro de você e se perguntar por que eu estou assim, então você vai saber, o seu coração vai apontar para você. Por que é que você está assim? Você talvez vai descobrir que a sua tristeza vem de uma frustração muito grande. Muitas pessoas carregam uma frustração de anos porque não conseguiram realizar um sonho. O que elas esperavam aconteceu exatamente o contrário e elas carregam essa frustração, essa tristeza permanente dentro delas, porque elas pensam assim: minha vida nunca mais vai ser a mesma. Eu perdi o meu sonho. Tudo que eu projetava aconteceu ao contrário. Então elas carregam essa tristeza, essa dor, essa amargura da frustração dentro delas. Elas não pensam nisso todos os dias, porque isso está lá no fundo, na raiz mesmo. É na raiz. Então, ainda que elas não pensem no problema que elas sofreram anos atrás, todos os dias, mas esse problema, porque está mal resolvido dentro delas, criou uma raiz de amargura. Então essa amargura vai despejando, vai transbordando de vez em quando, de formas sutis. É num comentário, é num olhar, é numa decisão, é num desânimo que a pessoa apresenta, porque ela está com o coração amargurado. Então, se você olha para dentro do seu coração, por que você é amargurado assim? Eu me culpo muito porque eu perdi meu casamento, eu estou longe da minha filha, do meu filho, e isso roubou a alegria da minha vida. Eu estraguei meu casamento quando eu traí minha esposa. Então você traz dentro de si essa amargura no seu coração. Você não consegue se perdoar, você não consegue se conformar, e essa dor, ela toca tudo que você faz. Essa dor, ela está presente no seu dia a dia de formas sutis. Talvez você até passou a beber, você passou a se drogar, a consumir certos conteúdos na internet para tentar anestesiar essa dor que ficou pelo seu erro. Então o seu coração conhece a sua própria amargura, mas porque talvez você não para pensar de onde ela vem, como foi que ela começou, onde ela começou, então você não faz nada a respeito. Você fica lidando com os sintomas e não com a causa. Toda vez que você lida com os sintomas, não é como um analgésico. Se a gente sente dor, por exemplo, você tem dor de dente. Então, seu dente começa a doer. Aí você vai e toma um analgésico, um remédio para a dor forte. Então, por algumas horas, aquele analgésico faz passar a dor. Mas depois ela volta, porque a causa da dor não foi resolvida. Seu dente está com problema. Então, e é claro que quem é que quer ir no dentista mexer no dente?
Tem alguém que acordou um dia de manhã dizendo assim, olha, puxa, hoje é o dia que eu vou no dentista. Hoje é o dia que eu vou arrancar o dente. Alguém, por acaso? Não. Ninguém sente prazer em ir ao dentista. A gente só sente prazer depois que foi ao dentista. Antes não, nem durante. Só depois. Mas é digamos, não sei se eu posso falar de um mal necessário, se você pensar na dor, né, como um mal, então é uma dor necessária para você resolver a causa e não o sintoma. Então talvez você fique lidando com os sintomas da sua amargura, bebendo, tentando distrair, espairecer, trabalhando, enfiando a cabeça no trabalho, sabe? Você fica lidando com os sintomas, mas não lida com a causa da sua amargura. O texto fala, o coração conhece a sua própria amargura. Por que você tem que conhecer a sua própria amargura? Por que você tem que detectar a raiz da sua amargura? Para que você corte a raiz, para que você lide com isso. E existem formas eficazes de você lidar com isso, como o perdão, não é? Você conceder o perdão a si mesmo, você buscar o perdão das pessoas, e se elas não perdoarem, você não pode forçar ninguém a te dar o perdão, mas você pode pedir o perdão. Da sua parte, você pode fazer o que está ao seu alcance. Se você se culpa, você pode se perdoar, buscando primeiro o perdão de Deus. E quando Deus nos perdoa, a gente sabe que é inútil a gente não se perdoar, é irrazoável não se perdoar, porque se Deus já me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Então você pode se perdoar, você pode fazer as pazes com o seu passado, você pode aprender as lições do seu passado, melhorar como pessoa e decidir não repetir esses erros, se tornar uma pessoa mais forte por causa do seu passado e por causa dos erros. Há formas de você lidar com a raiz da sua amargura, que não seja deixá-la ali dando os frutos amargos na sua vida. E o outro provérbio, que é 2 provérbios anteriores, o versículo 8, capítulo 14, ele diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, quer dizer, entender por que ele faz as coisas que faz. Por que eu sou uma pessoa nervosa? Por que eu não consigo levar desaforo para casa? Por que eu tenho medo de tomar decisões? Por que eu tenho medo, às vezes, de fazer uma simples ligação e falar com alguém um assunto importante? Por que eu não arrisco? Por que eu vivo ansioso? Ou seja, o sábio, o prudente, ele procura entender o seu caminho. Ele observa a si mesmo. Em outro texto sagrado, Deus nos chama a fazer isso, dizendo o seguinte: considerai os vossos caminhos. Considerai, quer dizer, considerar é uma atitude da mente, não é do sentimento, é da cabeça. Não é você sentir isso ou aquilo, é você usar sua cabeça, o seu poder de análise, o seu poder de autocrítica, o seu poder de avaliação. Eu falo isso, eu faço aquilo, eu reajo desta forma, por que eu sou assim, por que eu sou medroso, por que eu sou uma pessoa reativa, impulsiva, por que eu sou uma pessoa um tanto neurótica, por que eu ajo dessa forma? Então, você olhando para dentro de si, você procura entender o seu caminho. E como eu disse, não são só defeitos. É claro que o maior benefício é você entender os seus defeitos, porque ali você pode melhorar. As virtudes já são virtudes. São boas quando você encontra as suas virtudes para você entender que você tem valor. Porque às vezes a gente se critica demais, a gente é duro demais consigo mesmo, não é isso? Você pensa que só tem defeitos, mas não, você tem qualidades, todos têm qualidades e defeitos. Então, entender o seu caminho é bom para você olhar as coisas boas que você faz. Mas não para ficar se gabando, se louvando, mas também para olhar onde você precisa melhorar. Onde você precisa melhorar. Você consegue hoje, por exemplo, se eu lhe der uma tarefinha de casa, você consegue hoje tirar 10 minutos, talvez 5 minutos.
Você consegue hoje tirar 5 minutos para ter um benefício enorme para a sua vida inteira, onde nesses 5 minutos você vai parar, vai olhar para os seus caminhos, para quem você tem sido, como você tem agido, e identificar 1, 2 ou 3 pontos que você precisa melhorar a seu próprio respeito? Você consegue fazer isso? Você consegue. É só você entender o valor disso. Você vai tirar 5 minutos, sozinho, deixa o celular de lado, para não ser distraído. Pega um papel, uma caneta e coloque essa pergunta. O que eu tenho feito? Como eu tenho sido? E o que em mim pode melhorar? Coloque lá, número 1. Você pergunta a Deus, meu Deus, me mostra, o que eu preciso melhorar? Número 2. E número 3. Talvez você não chegue ao 3. Talvez você chegue ao 10. Não sei. Mas seja como for, pelo menos um ponto, eu tenho certeza que você vai conseguir. E uma vez você entendendo claramente o que é esse ponto que você precisa melhorar a seu próprio respeito, peça ajuda a Deus. Foque nisso. Faça disso sua missão, uma tarefa na qual você vai trabalhar todos os dias. Porque se você não fizer nada a respeito, terá sido em vão. Mas se você fizer algo sobre isso, você será sábio. E você verá o resultado na sua vida. O que é que você pode melhorar sobre si mesmo a partir de já? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.